tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Manancial, única fonte de vida tu és. Aleluias. Ele é a única fonte de vida. Louvado seja Deus por isso. Meus irmãos, nessa noite, dando continuidade então a essa série de mensagens baseada em um livro, e eu vou sempre falar disso, essas mensagens não estão saindo da minha cabeça, né? Como desde o início eu tenho falado, temos acompanhado um livro chamado As Marcas do Cristão, um livro que tem me abençoado bastante, eu espero em Deus que também esteja te abençoando, do pastor Josenildo Santos, que fala de tudo aquilo que nós precisamos, como cristãos, ser. Então, terminamos na semana passada, a parte que falava da vida devocional, da nossa vida devocional. Falamos sobre oração, falamos sobre o amor pela palavra, falamos sobre comunhão dos santos, a necessidade da comunhão. Semana passada falamos sobre crescimento. Crente precisa crescer, amém? Crescer espiritualmente, né? Nessa noite, começamos uma nova fase dessa explanação que vai falar do testemunho público. Falamos da vida devocional, agora vamos falar da parte do testemunho público, que é aquilo que eu e você produzimos, aquilo que eu e você externamos para as pessoas que estão ao nosso redor. Nessa noite, com a ajuda de Deus, a gente vai falar sobre o primeiro ponto, que é produzir frutos. Quem aqui quer produzir frutos para a glória do Senhor, amém? Com a ajuda de Deus, nós vamos falar sobre isso nessa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia, então, em João, capítulo 15, versículo 16. João 15, 16. Amém? Todos acharam? Que bom. O Evangelho de João, então, no capítulo 15, versículo 16, diz assim: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te pedimos agora, Pai, que Tu possa trazer entendimento. Oh Deus, que a nossa incredulidade caia por terra. Lança fora também todo o medo. Que nós possamos estar com o coração aberto e disponível para ouvirmos da Tua palavra e logo que possível colocarmos em prática essa palavra, Senhor Deus. Por isso nós te louvamos e por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Quando a gente fala de fruto, é impossível a gente não se remeter, né, a uma árvore, né, que dá frutos para facilitar o nosso entendimento. Eu queria dizer para você que se você foi da década de 70, 80, 90, você subiu em árvore, lembra disso? Né? E a gente ficava doido para achar uma árvore. Ainda hoje, eu lembro que tempos atrás eu tive a oportunidade de ir ali na região dos lagos. Gente, eu sabia que tinha, né? Mas há muito tempo eu não via aqui. Quem conhece jamelão? Conhece jamelão? Então, né? Eu vinha no carro, a árvore olhou para mim e fez assim. Psiu. Aí eu parei o carro, cara, o que foi? Jamelão. Há tanto tempo que eu não como jamelão. E aí eu fui subir na árvore. Creiam, eu subi na árvore. Subi porque eu falei, jamelão vale o esforço.
Gente, é tão bom quando a gente vê uma árvore com frutos. É tão bom quando a gente vê aquela árvore frondosa, cheia dos seus frutos. Lá no terreno onde eu moro tem algumas mangueiras, e aí tem uma parte da mangueira que dá para o corredor onde eu passo, né? E é da casa da minha tia. Então, sempre que eu via a manga, né, aquela manga bonita, rosada, enorme, aí eu pegava a manga, caía no corredor, botava lá, e ela falou assim uma vez para mim: Eduardo, deixa de ser bobo, pode pegar essa manga aí. Ela falou assim, pega no escondidinho. Eu falei, tia, como assim? Eu estou te devolvendo a manga. Não, pega no escondidinho. Aquele fruto bonito, aquele fruto cheiroso. Pois é. Sempre que a gente fala de fruto, a gente então pensa em algo bom, algo produzido, o resultado de alguma coisa. Quero falar sobre frutificar, produzir frutos nessa noite. E o que Deus espera da gente. O que é que Jesus espera de nós em produzir frutos? A nossa vida precisa produzir frutos. O autor desse livro, ele põe uma frase logo no início dizendo o seguinte: a pior esterilidade não é a do corpo, mas a do espírito. Você entendeu o que eu falei? A pior esterilidade não é a do corpo, mas sim a do espírito. Em se falando de esterilidade, vemos muitas pessoas lamentando até mesmo pela sua esterilidade física, mas dificilmente por sua esterilidade espiritual. E a gente deveria lamentar pelo nosso momento sem produção, pelo nosso momento em que a gente não produz nada, aquela esterilidade espiritual. A gente deveria lamentar também, porque nós fomos criados para produzir frutos, para a glória do Senhor. O autor cita um exemplo no livro que ele diz assim: alguém estava para comprar um sítio, e ele tinha duas opções. A primeira opção era um sítio que tinha 200 pés de laranja, aquela coisa linda, extensa. Só que esses 200 pés de laranja, metade deles não dava fruto, e a outra metade dava um fruto ruim, um fruto bichado. Em contrapartida, tinha um segundo sítio, onde tinha apenas 70 pés de laranja. Só que esses 70 pés de laranja viviam abarrotados, e frutos grandes, frutos bonitos, frutos saborosos. Eu pergunto para você nessa noite: que sítio você compraria? O que tinha 200 pés de laranja, porém frutíferos? Ou aquele que tinha menos pés de laranja, somente 70, porém muito frutíferos? Qual que você compraria? O primeiro ou o segundo? Você compraria o melhor, né? Aquele que frutifica. Pois é. Nós naturalmente desejamos mais aquilo que dá fruto. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, eu e você, precisamos dar fruto. Eduardo, eu nunca parei para pensar se eu estou dando fruto ou não. Pois é, essa noite eu peço a Deus que possa trazer essa reflexão à nossa mente, ao nosso coração. Será que nós estamos dando fruto? Então, versículo 16 do capítulo 15, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque a gente vai visitar alguns textos ainda dentro desse mesmo capítulo. Então, versículo 16, ele diz: não foram vocês os que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi, preste atenção, e os designei para que vão e deem fruto, e que o fruto de vocês permaneça. Nós fomos designados para ir e dar fruto. O que será que é esse dar fruto? Eu separei em 3 pontos aqui, inicialmente. Dar fruto é impactar outras pessoas. Eu não sei o teu coração, mas o meu coração tem sido direcionado pelo Espírito Santo, e eu creio que é por Ele, isso não provém de mim. Um desejo ardente de falar de Deus para as pessoas. Um desejo ardente de dividir com pessoas aquilo que Deus tem feito comigo. Ah, Eduardo, mas eu nunca te vi na Taquara, lá em frente ao BRT, aquele monte de gente, você pregando lá, nunca. Realmente eu nunca estive lá na Taquara. Mas se eu estou num local, se eu estou numa oficina, se eu estou na fila de um mercado, se eu estou no hortifruti, eu tenho chance, eu falo. Eu proclamo, eu testemunho.
E eu não preciso saber de muitos versículos, não. Eu só preciso abrir a boca e dizer aquilo que Deus tem feito na minha vida. A gente começa a dar frutos quando a gente impacta outras pessoas. Então o fruto também envolve influenciar vidas, levar outros a Cristo e discipular pessoas. Se fazemos isso, estamos dando fruto. Aí no próprio capítulo 15, lá no versículo 12, vai lá para o versículo 12. Jesus ensinando sobre a videira e os ramos, ele vai falar do fruto que ele espera de nós. Que fruto é esse? João capítulo 15, versículo 2 diz o seguinte: o meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. O fruto que o Senhor espera de nós é esse: impactar vidas com o amor que Ele nos amou, e que nós possamos amar pessoas assim como Ele nos amou. Eduardo, é o seguinte, estou na igreja, venho aos cultos, tenho a minha vida devocional, mas eu nunca me liguei, nunca fui levado a impactar outras vidas, falar de Jesus para outras vidas, até porque as coisas não estão fáceis, é muita correria. Sim, então que nessa noite você possa entender que você foi criado para dar frutos, e esse fruto que o Senhor espera de você passa por amar uns aos outros, assim como Ele tem nos amado. Percebe que se isso vira algo bem claro no nosso coração, a nossa vida muda o sentido? Talvez você imaginou que a sua vida, você foi criado para ser um excelente profissional, seja na área que você trabalha. Eu não vou especificar nenhuma área. Talvez você tenha pensado assim: eu fui criado para ter uma família. E é lícito, e agrada a Deus, porque a família é algo criado por Deus e é bênção. Mas tem mais. Por que será que você tem aprendido todos os dias da palavra? Por que será que o Espírito Santo tem trabalhado e transformado você? Por que será que você tem visto coisas mudando na sua vida? Por que será que os seus ouvidos estão ficando mais sensíveis à voz de Deus? Por que será que o seu coração tem sido transformado todos os dias? Para que eu e você possamos frutificar, amando uns aos outros, assim como eu os amei. Mas não é só isso não. Quando a gente fala de fruto, também fala de outras coisas. A gente pensa logo assim: o que isso está frutificando? O que isso está produzindo? Também dar fruto é evidenciar uma transformação interna. E eu queria que você pensasse agora na sua vida, não na vida do irmão que está do lado. Tem acontecido uma transformação interna na sua vida? Tem? É sinal de que você está dando frutos. O primeiro nível do fruto é quem você se torna. Isso inclui amor, paciência, domínio próprio, mansidão. Isso te lembra o quê? O fruto de quem? Do Espírito. Pois é, dar fruto é uma evidência de uma transformação interna. Nós precisamos ser transformados todos os dias. Não adianta, irmãos, uma atividade religiosa sem uma mudança interior. A gente vai ser ativista. E eu quero dizer para você que ativista parece com religiosidade. E religiosidade não agrada a Deus. Então, guarde isso. Não adianta uma atividade religiosa. Eu faço muita coisa, eu trabalho em vários ministérios, sem uma mudança interior. Mais vale você fazer apenas uma coisa, mas com um coração que está sendo ensinável, um coração disponível, um coração pronto a aprender todos os dias. E aí você glorifica a Deus, dando frutos. Mas também dar fruto é viver em obediência. Ih, Eduardo, agora pegou. Viver em obediência não é tão fácil assim. Pois é, não é tão fácil assim. Mas a obediência também glorifica o nome de Deus, quando a gente é obediente. Nesse capítulo 15, Jesus ele conecta essa questão do fruto também, lá no 15:10. Abre lá, deixa a sua Bíblia aberta, versículo 10. Versículo 10 ele diz assim: se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor,
assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Esse versículo começa falando o seguinte: se vocês guardarem os meus mandamentos, ou seja, se vocês forem obedientes, guardando os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Obediência também aponta para esse fruto. Viver a palavra, tomar decisões alinhadas com Deus, praticar o que Jesus ensinou. Eu acho que o nosso ideal de vida é ouvir a palavra e colocá-la em prática logo depois. Quando a gente ouve a palavra, a gente não pode apenas ouvir como uma história contada. Que linda aquela história contada. Vou botar no bolso e está tudo certo. Não. Que você possa chegar nesse lugar e falar assim: Senhor, fala comigo e me ajuda a colocar isso em prática na segunda-feira. Me ajuda a colocar isso em prática quando eu sair por aquelas portas. A prática precisa ser uma realidade. E isso passa pela obediência, porque às vezes ouvimos uma palavra, ouvimos uma ministração, mas a gente fala assim: ah, não, isso não é para mim não. Como assim amar o próximo como o Senhor tem me amado? Como assim pregar o evangelho para outro? Como assim alcançar vidas? Isso é para o evangelista, isso é para o pastor, isso é para o pessoal que está na célula. Eu quero dizer para você que a grande comissão foi para todos, independente do que você faz na igreja. O Senhor nos chamou a pregar o evangelho a toda criatura, em todo lugar. O Senhor espera de nós que possamos dar frutos. Ele tem expectativa que eu e você possamos frutificar. Ele tem expectativa que eu e você não sejamos aqueles que vêm, sentam, ouvem e vão por ali e vão embora. Estão muito preocupados com aquilo que a vida terrena pode nos dar. Meu irmão, minha irmã, a nossa forma de ver a vida mudou a partir do momento em que Jesus entrou na nossa vida. A nossa cosmovisão é como se fosse um óculos, né? Você via dessa forma. Em Cristo é como se você recebesse lentes novas. A sua vida passa a ter objetivo. A sua vida passa a amar ao próximo como você nunca tinha visto. Vai despertar no seu coração um amor pelo próximo que você nem conhece. Vai despertar no seu coração o desejo de agradar a Deus, e nós cantamos aqui, agradar a Deus que você não tinha. A sua vida mudou, a minha vida mudou. O Senhor espera de nós que nós possamos ser homens e mulheres que frutificam. Mas isso vai depender de algumas coisas. Frutificar é um desejo de Deus para nós, mas vai depender de algumas coisas. E eu queria que você prestasse atenção nisso. Primeiro ponto: só podemos frutificar se nós permanecermos no Senhor. Sozinhos não dá para frutificar. Guardou seu coração? Você sozinho não frutifica. Você só frutifica se permanecer no Senhor. Versículo 4 do capítulo 15. Vá até o versículo 4, por favor. Olha o que diz o versículo 4. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Deus é maravilhoso. Ele deseja que nós sejamos frutíferos, eu e você. Mas Ele também diz que nós só vamos frutificar se nós permanecermos nele. Como Deus é bom, gente, porque Ele mostra o tempo todo que nós precisamos dEle para todas as coisas. Nada vem da nossa própria capacidade. Nós precisamos permanecer nele. Como assim, Eduardo? Versículo 5. Olha como é que ele explica isso para a gente. Eu sou a videira, vocês são apenas os ramos. E esse apenas é um acréscimo meu, se é que me permite. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito o quê, irmão? Fruto. Porque sem mim, vocês não podem fazer nada. Quem permanece em mim, dá muito fruto. Nós não produzimos frutos sozinhos.
Só dá fruto quem permanece no Senhor. Você pode falar para essa pessoa do teu lado, até para acordar ela? Só dá fruto quem permanece no Senhor. Só dá fruto quem permanece no Senhor. Eu quero lembrar você que o tema dessas mensagens fala da marca do cristão. Nós, como cristãos, precisamos possuir e desenvolver essas marcas, que a gente já vem falando há algum tempo. Então, é uma marca do cristão, é alguma coisa que é pertinente ao cristão, é alguma coisa que precisa existir na vida do cristão, produzir frutos. Segundo ponto, nós só podemos frutificar se houver semente e uma boa terra. Voltando para as plantas, voltando para as árvores, você só pode frutificar se houver uma semente e uma boa terra. É interessante a questão da semente. O autor desse livro cita uma história que ele leu, onde algumas pessoas visitaram uma tumba lá de umas múmias no Egito, de milhões de anos. E ao abrir uma tumba daquela, foi verificado que existiam sementes dentro daquela tumba. Milhões de anos. E aí pegaram aquela semente que estava lá dentro e plantaram. Imagina o que aconteceu. Ela germinou, ela frutificou, ela começou a crescer depois de milhões de anos. Isso é para você ver a importância da semente. E eu estou dizendo para você que nós só podemos frutificar se houver uma semente e houver uma boa terra. Versículo 7 do capítulo 15. Veja comigo. Olha o que Jesus diz: se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. A palavra de Deus é a semente. Volto a dizer, só podemos frutificar se houver uma semente e uma boa terra. Então, já estou te dando a dica que a palavra é a semente. Diz para mim uma coisa, o que você acha que é a boa terra? Coração. Para que exista um fruto, para que exista uma germinação, é necessário a semente e uma boa terra. A semente nós já vimos que é a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, e a boa terra é o coração. A semente é boa e sempre será boa, pois nela contém tudo o que nós precisamos. Esse autor também diz, no momento do livro, que ele diz assim: aquela pequena semente, bem pequenininha, quando ela é plantada, ela começa a germinar. Se você plantou um caroço de laranja, vai nascer o quê? Laranja. Se você plantou aquele caroço grandão da jaca, vai nascer jaca. Não importa que semente é, ao ser plantada, ela vai automaticamente germinar e gerar uma árvore conforme a semente. Ninguém planta uma semente de laranja e colhe goiaba, porque a semente era laranja. O que isso significa dizer? Significa dizer que a semente é boa e sempre será boa, pois nela contém tudo o que nós precisamos. A palavra de Deus, ela é boa e sempre será boa, porque ela contém tudo o que eu e você precisa. Ah, Eduardo, mas eu tenho que buscar um outro livro de autoajuda, porque lá tem um homem que fala assim, assado e cozido. Meu irmão, tudo o que eu e você precisamos está nessa semente. Quer dar fruto? Conheça essa semente. Deixa ela entrar no seu coração. Deixa ela começar a germinar no seu coração. Você lembra da parábola do semeador? A parábola do semeador cita 4 tipos de solo. A semente era a mesma, mas existiam 4 tipos de solo. Aquela semente que caiu à beira do caminho,
Diz a palavra que ela foi pisada e as aves comeram, ou seja, ela não frutificou. A semente que era boa e perfeita, mas porém no segundo caso caiu sobre as pedras. O que aconteceu? Mesmo começando a crescer, secou por falta de umidade, o chão era muito árido, as dificuldades eram muito grandes para aquela semente, mas a semente continuava sendo boa e perfeita, mas a terra não era adequada. O terceiro, os espinhos. Os espinhos, ao crescerem junto com aquela pequena planta que estava germinando, sufocaram aquela planta. E ela também não frutificou. A semente continua sendo muito boa, mas a terra não era a melhor possível. Até que chega o quarto exemplo dessa terra, o quarto exemplo de coração, que é chamado de boa terra. E nessa boa terra, aquela semente cresceu e produziu a 100 por 1. Ou seja, alcançou o seu objetivo. A árvore cresceu saudável, a árvore frutificou. Isso mostra para mim e para você que a semente da palavra sempre será boa e perfeita e sempre estará pronta. O que depende é da terra onde ela é plantada. Depende de mim e de você. O Senhor, Ele se agrada e Ele deseja e Ele até mesmo facilita para que eu e você possamos dar frutos, mas depende da terra onde é plantada essa semente. O meu coração e o seu coração precisam ser encontrados como uma boa terra. Eu pergunto para você hoje, que tipo de solo é o seu coração hoje? É interessante quando você lê a parábola do semeador, ou você de cara já diz assim: hoje eu estou beira do caminho, hoje eu estou boa terra. É fácil da gente se alinhar, é fácil da gente se enxergar nesse tipo de solo. Eu pergunto para você hoje, você não precisa me responder, mas eu queria que você fizesse essa autoanálise. Que tipo de solo está o seu coração hoje? Porque a semente, que é a palavra de Deus, ela está pronta, perfeita para gerar frutos. Ela precisa de um solo adequado. Terceiro ponto, Deus deseja e se empenha para que nós possamos frutificar. Olha, isso é algo tremendo no Evangelho. O Senhor veio, habitou entre nós, morreu, cumpriu o seu plano nessa terra, disse para a gente que a gente precisava andar conforme a sua vontade. E aí, sabe o que Ele fez? Ele deu a palavra para nos guiar, Ele deu o Espírito Santo para nos orientar, para falar assim: vem cá, não, vem por aí não, vem aqui, o caminho é esse, rapaz, esqueceu? Tudo bem, eu te perdoo, vem por aqui. Ele deixou a palavra, Ele deixou o Espírito Santo, Ele deixou a comunhão dos santos para nos fortificar um ao outro, porque eu falei no dia que a gente falou sobre comunhão dos santos, crente não anda sozinho. Eduardo, Cristo em casa. Eduardo, eu fico na minha casa e Deus opera. Eu creio que Ele opere, mas a comunhão é necessária. Então, percebe que para que a gente siga no caminho, até o dia que Ele venha ou que a gente parta para o Senhor, Ele dá tudo aquilo que a gente precisa para se manter no caminho. Da mesma forma, Ele dá tudo que a gente precisa para a gente frutificar. Versículo 2 aí desse mesmo capítulo 15. Olha aí. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. E todo o que dá fruto, Ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Esse versículo fala de duas realidades. Aquele ramo que não dá fruto, o que Ele faz? Ele corta. E o fruto fora da videira, o que acontece? Seca e é lançado ao fogo. Mas aquele que dá fruto, ele é tão maravilhoso, que você está dando fruto e Ele está te limpando para você dar mais fruto ainda. Ele não somente deseja, mas Ele se empenha para que nós possamos frutificar mais ainda. Eduardo, não estou entendendo que luta é essa que eu estou passando. Será que Deus não está te limpando para você frutificar mais ainda? Olha, as lutas quando chegam até mim, e eu creio que, eu espero também que você tenha esse mesmo entendimento.
No primeiro momento a gente fala, meu Deus, tem misericórdia, o que está acontecendo, Jesus? Estava tudo tão certo até ontem. Amanheci e o telefone já tocou com essa notícia. Você já parou para pensar que algumas dificuldades servem para nos alinhar, para nos trazer de volta, para nos colocar no caminho? Ele limpa para que nós possamos produzir mais fruto ainda. A gente não está pronto, irmãos. A verdade é essa, nós não estamos prontos, nós precisamos ser trabalhados todos os dias. Ele como pai e nós como filhos, o que é que ele faz? Eu já te ensinei o caminho, né? Você está saindo do caminho? Vem cá, volta para o caminho. Eu me importo com você, eu não quero que você se desvie, volta para o caminho. Ele nos dá o livre-arbítrio, tudo isso, mas Ele deseja que nós estejamos no caminho. Ele nos limpa, Ele se importa, Ele investe tempo em nós. Eduardo, está tudo certo, eu já entendi que Deus deseja que eu frutifique, eu entendi que eu preciso da semente, e eu preciso cuidar da terra onde essa semente cai, e essa terra é o coração, e o dever de casa, para aqueles que são professores, o dever de casa cuida do teu coração. Durante essa semana, cuida do teu coração, para que essa semente poderosa, perfeita, quando cair, ela possa germinar e dar frutos maravilhosos. Mas existem barreiras para essa frutificação. A nossa vida nos dias de hoje, existem barreiras para essa frutificação. Primeira delas, a qualidade do coração, a qualidade dessa terra. A qualidade do nosso coração passa por algumas situações ao redor, que influenciam o nosso coração. Vê se eu tenho razão. Algumas conversações maliciosas e torpes influenciam o nosso coração. Eduardo, sou crente, que papo é esse? Como é que você está falando isso para mim? Pois é, se a gente não vigiar, é no trabalho, é no lazer, dependendo das amizades que nós temos. Algumas conversações maliciosas e torpes, elas influenciam o nosso coração. Quantas vezes a gente precisa, no meio da caminhada, tirar coisas da mochila e jogar fora? Abandonar. Paulo vai dizer isso, abandonem. Abandonem aquilo que não glorifica a Deus. E às vezes a gente, porque está envolvido com os nossos amigos, e a gente não quer perder os amigos, porque o frutificar passa por atingir os amigos, por apresentar Jesus para os amigos. Então, a estratégia que a gente pensa eu não vou me afastar dos meus amigos, eu preciso falar de Jesus para eles, amém! Mas a gente não precisa participar de algumas conversas maliciosas e torpes, fofocas, comentários sensuais, críticas gratuitas às pessoas. Quero dizer para você, belo dia eu estava lendo a palavra e me passou, foi um momento da minha vida e me passou sobre a maledicência. Essa questão de falar mal do outro, de estar sempre falando do outro, criticando o outro. E Deus me constrangeu com força. E me fez lembrar dos momentos em que eu fazia isso. Eduardo, mas já era crente, mas eu estou passível. Se o meu coração não estiver sendo tratado, cuidado, eu saio daqui, como dizia, eu lembro do pastor Miller, ele falava assim, que a gente possa ir embaixo para casa e no almoço, ao cortar o bife, a gente não fale mal do irmão. Eu não sei se você lembra disso, mas ele falava, quando ele fazia a oração final. Meu irmão, a qualidade do nosso coração passa por aquilo que nós falamos, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que nós alimentamos no nosso coração. Então, cuida do teu coração, porque essa é uma das barreiras para a gente frutificar. O que vemos e ouvimos também é uma barreira. Eu sou crente, mas adoro violência. Uma vez o Bispo Walter falava num podcast que ele tem, videocast ou YouTube, não sei o nome exatamente, ele dizia o seguinte, que ele não gostava de ver filmes muito violentos, porque aquilo gerava nele, né, um sentimento ruim, muita violência, banalizava a violência. Na década lá de 90, quando a gente passava por alguém sofreu um acidente, morreu, alguém parava, né, cobria. Hoje em dia as pessoas parecem que banalizaram de uma forma tão grande que passam, fotografam, se der bobeira estão fazendo até selfie, gente. A violência foi banalizada, é normal a gente ver alguém caído, né, que foi assassinado, papapá. É normal a gente ver gente se agredindo. Meu irmão, minha irmã,
Isso não é normal. E a gente precisa cuidar dos nossos olhos e da nossa boca, aquilo que nós vemos e ouvimos. Nem tudo o que vemos e ouvimos podemos selecionar, mas a maioria do que nós vemos e ouvimos nós podemos selecionar. Eu disse aqui há tempos atrás que eu gostava muito de uma banda secular, cantava as músicas, e aí um belo dia, num momento de vacilo, ouvindo a música, falei, eu lembro disso, lá no meu tempo eu cantava essas músicas dessa banda quando eu era jovenzinho. Legal. E aí comecei a cantar. No meio da música eu falei, não dá mais para cantar isso não, gente. Como é que eu cantava? Agora em Cristo, nova criatura, eu não posso mais cantar essas coisas. Percebe que a gente precisa cuidar do nosso coração? Programas que não glorificam a Deus, distração que roubam de nós o nosso tempo e a nossa missão. Tem gente perdendo a sua missão, tem gente esquecendo da sua missão por conta de distração. Quando um militar ele é determinado para uma missão, e eu gosto muito de filme de guerra, né? Meu Netflix tem muito filme de guerra, eu gosto de filme de guerra, estratégia de guerra, essa coisa toda. O militar ele sai para a missão e não importa as adversidades da missão. O helicóptero caiu, o cara caiu, ficou pendurado na árvore, ele fala, eu tenho que terminar a missão. É o patriotismo falando mais alto, é a ideia embutida no coração de que ele precisa chegar ao final. Teve um agora que eu vi recentemente, que tinha uma linha de chegada e o instrutor falava, você só será promovido se cruzar essa linha de chegada, são X meses de treinamento. E o cara ia para aquele treinamento sofrendo e tal, mas ele estava com aquele objetivo de cruzar a linha. A certeza daquilo. Eu quero dizer para você que distrações têm roubado de nós o nosso tempo e têm roubado de nós a nossa missão. Qual é a missão do crente? Dar frutos. Não deixa as distrações roubarem de você a sua missão. O que vemos e ouvimos também rouba de nós os nutrientes necessários para que essa árvore dê bons frutos. Busque aquilo que vai nutrir esse coração. Abandona aquilo que não vai nutrir o coração. Deixa de lado aquilo que não vai nutrir o coração. E para finalizar, quero falar para você sobre duas coisas que são o preparo para a frutificação. Eu falei das barreiras e eu quero falar daquilo que prepara para a frutificação. Primeira delas, encharcar o coração com a palavra de Deus. Isso prepara para você cumprir a sua missão de frutificar para o reino de Deus. A gente fala daquilo que o coração está cheio. A gente proclama aquilo que a gente aprende. A gente testemunha daquilo que a gente vive. Então, encharque o seu coração com a palavra de Deus. As tentações se apresentam a todos nós, amém? Você é tentado aí todos os dias? Eu sou. Estou sozinho nisso, gente? Não, né? Você também sofre tentações, né? Obrigado. Fiquei até preocupado agora. Falei, meu Deus, está difícil para mim. Eu quero dizer que Jesus foi tentado. Se você for lá para a passagem que fala da tentação de Jesus, como foi que Jesus combateu a tentação do diabo? Com a palavra. O coração de Jesus estava encharcado da palavra. E nada que Satanás fez, ofereceu, pôde vencer Jesus naquele momento. Mesmo Jesus foi tentado, mas venceu porque tinha um coração encharcado na palavra de Deus. Isso significa que ele sabia. Presta atenção nisso. Quando eu falo para você, e a gente vem falando no decorrer de muitas pregações, falando da importância da palavra de Deus, e quando a gente fala da tentação, dizendo que Jesus venceu porque conhecia, porque estava com o coração encharcado, isso significa dizer que Jesus venceu as tentações que Satanás levantou contra ele. Sabe por quê? Porque ele sabia, através da palavra, exatamente o que o Pai queria para ele. Eu só posso saber o que Deus quer para mim se eu conhecer a palavra. Não é leia a palavra porque é bom, é coisa de crente, é coisa de cristão. Não, eu e você precisamos ler a palavra, porque se eu leio a palavra, se você lê a palavra, nós saberemos o que Deus quer para nós. Jesus sabia o que o Pai queria.
por isso ele combateu a tentação. Ele sabia também o que deveria fazer. Eu e você saberemos o que devemos fazer diante das tentações e das dificuldades quando estivermos encharcados, o nosso coração estiver encharcado da palavra. Nós não podemos ficar como cegos, irmãos, sem direção e sem conhecer o que Deus deseja para nós. E o segundo motivo, que é o preparo para a frutificação, é proclamar a salvação por Jesus. Pregar o Evangelho é uma demonstração clara da nossa saúde espiritual. Quem prega o Evangelho, fica muito claro como está a sua saúde espiritual. Sabe por quê? Muitas vezes a gente não prega o Evangelho com medo do nosso testemunho. Quando a gente tem autoridade dada por Deus, não é nossa, dada por Deus para pregar o Evangelho, isso significa que nós estamos bem espiritualmente. Quando a gente está numa vida mais ou menos, o que é que a gente faz? Eu não vou falar não. Como é que eu vou falar para esse cara do trabalho se eu não dou exemplo bom no trabalho? Como é que eu vou falar para esse vizinho se a minha casa é a casa mais conturbada do condomínio? Percebe? Então eu quero dizer para você, pregar o Evangelho é uma demonstração clara da nossa saúde espiritual para produzir frutos. A semente é boa, sempre será boa, pois nela contém tudo o que nós precisamos. Guarde isso no seu coração. Nosso trabalho então consiste em cuidar da terra, afastar as pragas ou as barreiras da nossa frutificação. E aí, meu irmão, é esperar que os frutos apareçam. Se você cuidar da terra, afastar as pragas, é só esperar os frutos aparecerem. A sua vida vai frutificar para a glória de Deus. A sua vida vai demonstrar através de frutos, através de coisas práticas, a vontade de Deus acontecendo. Quero te deixar uma frase final, não é pequena, mas eu vou ler, se for necessário, 2 vezes para que você entenda. Todo cristão é capaz de produzir frutos. Basta confiar que tudo o que precisa já está contido na palavra de Deus. Ser cristão é produzir frutos para o Senhor. Você guardou? Vou ler de novo. Todo cristão é capaz de produzir frutos. Eu me remeto à semana passada, na célula, a gente falou sobre talentos, onde dizia que todo cristão recebeu um talento. Você recebeu? Amém. Então eu quero dizer para você que todo cristão é capaz. Eu não sabia que eu era capaz, eu só achava que era do irmão da direita ou do irmão da esquerda. Não, todo cristão é capaz de produzir frutos, mas basta confiar que tudo o que eu e você precisamos está contido na palavra de Deus. E guarde, ser cristão é produzir frutos para o Senhor. Amém? Que a nossa vida seja de muitos frutos. Que a nossa vida possa levar muitas pessoas a Cristo. Que o nosso testemunho possa levar pessoas ao Senhor. Que o nosso testemunho alcance os da nossa própria família. Que o nosso testemunho glorifique a Deus em todo o tempo. Permitindo Deus, na semana que vem a gente vai falar sobre, ainda na área de testemunho público, sofrer para glorificá-lo. Será que é fácil? Será que não é? Vamos orar? Eu queria que você ficasse de pé. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Amado Deus e Pai, Senhor, nós precisamos sair daqui convictos que nós fomos chamados a frutificar. Mas também entendemos que para frutificar precisamos estar contigo. Precisamos permanecer em Ti. Deus, não tem sido fácil. Não tem sido fácil permanecer todos os dias, não tem sido fácil seguir todos os dias. Mas Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Teu Espírito Santo seja conosco em todos os dias. Que o Teu Espírito Santo seja aquele que vai nos ajudar na perseverança, dia após dia. Meu Deus, acrescenta dons, derrama a capacidade que nós não temos.
Meu Deus, nos traz a não esquecer da missão. Meu Deus, afasta de nós as distrações, as pragas que impedem a frutificação. Meu Deus, que em nome de Jesus, nós possamos dar frutos. Que sejamos como árvores, Senhor, frondosas. Que embaixo da nossa sombra vidas possam se chegar e serem acolhidas, tratadas, discipuladas, cuidadas. Mas também que possam, Senhor amado, ó Deus, conhecer a Ti. E que nós possamos amar essas pessoas, assim como o Senhor tem nos amado. Deus, nos ajuda nessa missão, nos ajuda nessa tarefa tão nobre, tão especial. Pai Santo e Bendito, eu te peço por essa semana que se inicia hoje. Semana, Senhor, em que seremos provados, seremos tentados. Semanas em que vamos nos deparar com desafios. Eu te peço em nome de Jesus, Senhor, vai à frente de cada uma dessas questões, das tentações, ó Deus, dos desafios. Ó Deus, eu te peço também que Tu possa, Pai, inflamar o nosso coração. Deus, que não sejamos mais como fomos ontem, mas que sejamos diferentes. Que o nosso coração pegue fogo, Senhor. Pegue fogo por produzir frutos. Que o nosso coração deseje mais do que tudo nessa vida agradar a Ti. Que o nosso coração deseje mais do que tudo nessa vida alcançar vidas para o Teu reino. Que o nosso coração deseje mais do que tudo nessa vida agradar aquele que nos chamou. Meu Deus, louvado seja o Teu nome. Que o Teu Espírito Santo, ó Deus, plante essa palavra no nosso coração. E se porventura o nosso coração não estiver como uma terra boa, Senhor, que nós busquemos isso ainda essa semana. E que o nosso coração seja uma terra adequada para que ela frutifique a Tua palavra e que ela dê frutos. Pai, leva-nos agora em paz e segurança aos nossos lares. Que sejamos guardados e protegidos por Ti. Ó Deus, que em nome de Jesus nós tenhamos fome e sede nessa semana de estar nas células, participando das células, que nós possamos também ter fome e sede de estar nos cultos da igreja, que nós desejemos, Senhor, participar desse final de semana que está por vir. Guarda e protege, Pai, eu oro, Senhor, por todas as atividades do próximo final de semana, o translado, o ir e vir, Senhor, para essa igreja de Botafogo, nos guarda e nos protege. Oh Deus, essa corrida, livra-nos de todo acidente, de todo problema, de toda lesão, que tenhamos uma noite de glória, Senhor. Oh Deus, também abençoa a nossa comunhão naquele luau, que nós ali como igreja possamos, Pai, oh Deus, uns com os outros, vivermos momentos, Senhor, maravilhosos na Tua presença. Por isso nós Te louvamos. Por isso nós Te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, igreja do Senhor, não somente hoje, mas para todos sempre. E você que é a igreja do Senhor, diga amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Vá em paz, em nome de Jesus.